Alô, cheguei. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Isabelle. Hoje, está chegando a hora. Às 10 da noite a bola vai rolar. O Flamengo está com a mão na taça. E sabe qual é a vantagem se ganhar a Taça Guanabara hoje à noite? O Flamengo joga por 4 empates para ser o campeão estadual. 2 empates na semi e 2 empates nas finais. São 2 jogos na semifinal e 2 jogos na final. Fluminense tem um jogo de vida ou morte com o Madureira. O Botafogo já está garantido lá em segundo lugar, mas está de olho no tropeço do Flamengo. E o Vasco tem que ganhar do Volta Redonda ou não, dependendo lá do resultado do Fluminense e Madureira. É uma noite para se dormir bem tarde, já conhecendo o campeão da Taça Guanabara. Vamos agora ao primeiro destaque dele com o cartão vermelho, Gilson Ricardo. Pois é, garotinho, ontem lá no tribunal, aquela história, vai ser o julgamento, Paulinho, não sei o quê, vem, Bernardo, Azul, Anderson Pio. Pois é, e aí não teve, foi adiado. E o Bernardo foi de calção pra lá, Ô, Bernardo, não esquece de terno pra praia terno cai bem, no verão principalmente. E você for num casamento na Candelária, vai de calção que pega bem também. Que absurdo. Meu querido. Não tem ninguém pra dizer, ô, maluco, de calção não dá, põe uma roupa, uma calça, respeita o tribunal pelo menos, né? E vai ficar no banquinho hoje, hein? Não começa jogando hoje, não. O destaque inicial agora dele, Canhotinha Gerson. Muito boa tarde, garotinho, boa tarde, amigos. 2 coisinhas aqui. Primeiro, em azul, nós estamos marcando aqui a galera toda. Com quantos minutos você vai levar o primeiro cartão? Porque você está assim, um cartão, um 2 sim cartões. Não, um sim ou não. Aí um vermelho. Aí você ficou com 2 cartões. Próximo jogo, outro cartão. Aí você está suspenso de novo. Diria o Gilson. Ô, meu querido, vai mais devagar. Segura aí, porque você faz falta dentro desse esquema. E segundo, estou literalmente em cima do muro. Sempre é com Botafogo e Fluminense. Hoje é Fluminense e Madureira. Ué, mas Madureira não é o tricolor suburbano? Meu querido, estou no sufoco hoje. O Flamengo entra em campo hoje com a mão na Taça Guanabara. Veja as novidades do Mengão aí. O Flamengo já está classificado para a semifinal do Campeonato Carioca. Mais uma vitória simples hoje contra o Nova Iguaçu garante o título da Taça Guanabara e a vantagem de empates nas próximas fases da competição. No treino de ontem, o técnico Vanderlei Luxemburgo apareceu, mesmo não podendo comandar o time na partida por conta de uma suspensão. Na defesa, Marcelo entra no lugar de Bressan e no meio-campo, Eduardo da Silva é o favorito para a vaga de Márcio Araújo, mas Lucas Mugni ainda tem chances de entrar. O árbitro Graziani Maciel Rocha apita o jogo, que será às 10 horas da noite no estádio Moacirzão. Galera, acontece que o Mugni pode ser uma opção. A galera não aguenta. A gente sente, né, o Gilson? Tremitindo. Tem chance. Tem chance do Lucas Mugni. Mugni. A Flá Borsato tá forte. Se lembra do Carlos Eduardo, quando entrava no meio-campo do Flamengo, que o Pelaipe dava entrevista? Não, vocês esperem, porque ele ainda vai emplacar. E o que aconteceu depois? O que aconteceu do Pelaipe? Ele emplacou, mas ele emplacou no Detran. O carro dele foi lá no Detran e emplacou o carro. O Obrigado, Pelaipe! O Jonas vai se firmando como titular. Quando ele começou ali, o camisa 18, o Schweinsteiger lá do Nordeste, depois desse gol que ele fez contra o Fluminense, me lembrou muito também o Thomas, que jogou pelo Botafogo, fez um gol assim também de longe no Flamengo. Ele se firmou como titular. Tem bola para isso, Canhotinha? Bom, tecnicamente falando, mais ou menos. Agora, ele tem vontade. Né? E o Vanderlei está gostando dele. Então bota ele ali, segura um pouco mais. Agora, ele tem isso de bom. Arrumou, ele bate. E dizem que ele é mais forte como destro do que como canhoto. Ué, mas ele fez esse golaço aí com a canhota. De canhota. Então é melhor marcar o cara, tá certo? Porque eu lembro disso, uma passagem com o Germano. Vocês estão lembrados de Germano? Germano foi um irmão do Fio Maravilha. Isso, aquele que casou com a Condessa e tal. Ele dizia assim, não tem marcador para mim, porque se eu corto para cá, eu boto com a esquerda
com perfeição. Se eu corto para cá, a direita é até melhor do que a esquerda. Ele dizia isso. E é mais ou menos parecido com esse jogo. E o Vanderlei, que está punido, é o David, quem comanda o time, viajou para a Volta Redonda. Mas não pode pintar no estádio não, porque tem um monte de olheiro lá, não pode, Gilson? Pode, tem que ficar escondido. Agora, Zé Carlos, o David conhece bem o Nova Iguaçu, que o David foi criado, como o Vanderlei também conhece lá a base do Nova Iguaçu, o David jogou no Nova Iguaçu. O Flamengo vai pegar o Nova Iguaçu, tadinho do Nova Iguaçu. Será que o Flamengo vai perder para o Nova Iguaçu? Eu fico pensando, em 68 perdemos para o Bom Sucesso. Será que vai acontecer isso de novo? Tem gente torcendo Olha, para para isso. mim, não adianta dizer, não vou arriscar. O Flamengo é campeão da Taça Guanabara. Pelas circunstâncias, pelo adversário de hoje e principalmente porque tem mais time e está motivado. Agora, o jogo da rodada, que nós vamos transmitir pela Transamérica FM, eu, Gerson, Gilson, o Lucas Machado, na 101,3 é Fluminense e Madureira. Vamos fazer o jogo mais importante da rodada, é lá em Volta Redonda, onde o prefeito aí foi cassado. Os dois brigam pela vaga na semifinal da competição. Para você conferir. Madureira e Fluminense disputam hoje uma vaga para a semifinal do Campeonato Carioca. Fora do G4, só a vitória interessa ao time de Laranjeiras. Já o tricolor suburbano precisa apenas de um empate para avançar na competição. Suspensos, Fred e Edson dão lugar a Rafinha e Walter, as únicas mudanças no Flu. Já pelo lado do Madureira, o treinador Toninho Andrade promete força máxima. Os times entram em campo hoje, às 10 da noite, no estádio Raulino de Oliveira. Se você for analisar quem joga pelo empate, é o Madureira. É ele o favorito, Canhota? Nesse esquema todo que está montado aí, Por quê? Porque ele não precisa se aventurar. O Fluminense é que tem que sair. E o contra-ataque, o Madureira tem um contra-ataque muito bom. Ele mostrou isso contra o Botafogo. Velocidade. Que segundo tempo é que caiu um pouco. Só que agora ele não vai precisar se expor. Ele dá uma segurada e vai no contra-ataque. O time bem montado, bem armado. O Fluminense é que tem que se virar. Como? Gordinho? Você é quem sabe. Agora o Walter como substituto do Fred não muda as características dele de jogo, não, Gilson? Muda totalmente, né, Zé Carlos? E um detalhe, a galera do Fluminense que está preocupando é o seguinte, que o Fluminense contra os pequenos no Campeonato Carioca está todo enrolado, não consegue ganhar, fica enrolado com o pequeno. Então hoje é um jogo, haja coração para tanta emoção. Ainda bem que o Madureira não é pequeno. Agora vem aí o Walter Gordinho, de repente o Walter Gordinho, se o Walter Gordinho faz 2, 3 gols, e aí, vão dizer o que do Walter Gordinho? Não, aí vão levar ele para churrascaria. Claro, vão dar, e além de tudo, depois da churrascaria... E aí esquece o Atlético Paranaense? Leva ele para pizza, uma pizzaria depois. Esquece o Atlético Paranaense? Olha aqui, não. Uma notícia lá pro bar do Matos, lá o restaurante do Matos. Se o Walter ganhar, o Matos, abre aí, abre tem geral. Um restaurante em Volta Redonda, convida o Walter, porque ele bota um pizzaiolo de plantão e um churrasqueiro também de plantão. E não precisa oferecer, gosta dela, tudo que tu colocar ele vai. É rodízio de pizza, essa é de carne seca, ele encara, essa é de brigadeiro, o que vier é com ele mesmo, meu irmão, ele manda pra dentro. E de preferência pizza família, não vem com negócio de pizza brotinho não, que brotinho quando ele era mais jovem ele paquerava um brotinho lá em Recife. Agora é pizza mesmo. Não faz uma semana o Walter pediu para se afastar, porque não estava bem de cabeça. Aliás, ninguém com salário atrasado vai ficar bem de cabeça. É verdade ou não é? Vai ficar mal de cabeça como quem tem 2, 3 mulheres e tal, para fazer a tabela, fica complicado. E aí o que acontece? O Walter estava mal psicologicamente. Será que em uma semana ele já recuperou, já montou o esquema? A cabeça foi para o lugar, Canhotinha? Olha, eu não sei, garotinho, porque ele estava meio enrolado. Aí vai para o Atlético Paranaense, não vai, quero ficar aqui, quero jogar. Olha, é a tua chance, cara. Agora, eu não consigo entender como é que um profissional e bom, jogador bom, que ele é bom jogador. Inteligente. Ele é goleador, inteligente, pode passar pela profissão com essa gordura toda. Mas ele emagreceu um pouquinho. Aonde? Tem que reconhecer, emagreceu um pouquinho. Aonde? Ele perdeu alguma coisa, ele perdeu.
Ele não está igualzinho como estava aqui. Ele perdeu e anunciou em achados e perdidos. E até agora não achou. Esse está com o farol ligado. Está garantido já na semi, mas está com o farol ligado para ser campeão da Taça Guanabara. Aliás, o vice joga por 2 empates na semi. É o Botafogo. E os botafoguenses vão ligar o secador hoje à noite. Vão secar o Mengão. O Botafogo precisa vencer e secar o Flamengo para conquistar a Taça Guanabara. Veja aí o que está mudando na escalação do time do Renê. O Botafogo entra em campo hoje contra o Macaé, mas de olho no jogo do Flamengo. O alvinegro pode conquistar a Taça Guanabara e garantir a vantagem do empate nas próximas fases. Mas para isso acontecer, precisa vencer e torcer por um tropeço do rubro-negro. Com 2 cartões amarelos, Bill e Thomas devem começar a partida no banco de reservas. Henrique e Fernandes devem ocupar as 2 vagas. Com dores no tornozelo, Gilberto é dúvida e o goleiro Renan continua no lugar de Jefferson. O Botafogo entra em campo às 10 horas da noite no estádio Newton Santos. O Jefferson não vai entrar em campo. Aliás, o Jefferson está correndo ainda o risco de ficar fora da Copa América. Até porque o problema dele no joelho, os médicos admitiram de repente fazer uma artroscopia. Tomara que isso não aconteça. Mas o Renan vem dando conta do recado. Entrou desacreditado, entrou nervoso, mas tem feito defesas importantes para o time do Botafogo, não é não, Gerson? É verdade. E outro detalhe importante. O treinador e os jogadores confiam nele. Isso é muito importante. Você olha lá para trás, tem um grande goleiro, é confiante? É. Então, beleza, garoto. E fica lá. E o Jefferson, tem esse detalhe, tá dando um bisu a ele. Ó, é assim, não sai assim, não vai lá, espera aqui. Né? Tendo um goleiro por trás, dando um bisu importante, como o Jefferson, quem é que não vai se sentir à vontade? O Botafogo tem a mesma vantagem que o Vasco tem, que é de jogar em casa diante da sua galera, joga né, no estádio Newton Santos, é verdade, Zé Carlos. E esse Fernandes que vai começar jogando hoje, que é muito bom, o garoto da base, excelente. Ele entrou e virou jogo com o Madureira, hein? Exatamente, contra o Madureira entrou e aí o Renê está apostando nele. Vamos ver, ô Fernandes, meu querido, começa jogando, tem que começar jogando como se estivesse entrando no segundo tempo. Jogando, vem daqui que eu resolvo. Faz quando eu jogava com o Canhota, era assim, Canhota, me dá aqui que eu resolvo. Aí passava a bola, obrigado. É para você rir mesmo. Para dar risada. Vamos botar o Taubaté. Você sabe que o Botafogo dos 4 grandes era o mais desacreditado do torcedor carioca quando começou a competição. Até porque o Botafogo rebaixado para a Série B do Brasileiro, ninguém acreditava que tivesse essa performance. A que se deve esse resultado positivo e a galera agora acreditando, Gerson? Ao trabalho do Renê, tá certo? Do Antônio Lopes. E do Antônio Lopes. Quer coisa melhor? Para arrumar tudo? Os dois sabem tudo. Por isso que o Botafogo, como você está dizendo, saiu do 0 para o 10. E com um detalhe, hein? Fez um time na base do cata-cata. Foi pegando jogador aqui. Apresentando ali. Que o jogador apareceu, o jogador na televisão, e ninguém sabia quem era. Quem é esse malandro aí? Conheço. Time do Crachá? Ninguém sabia quem era. Aí conhecido só o Jefferson, o Marcelo Matos e o nosso Jobson, que está jogando bem outra vez. Jobson está cheio de gás. Alô, Jobson. Ele falou, Gilson, cartão vermelho não, Jobson. Vai tranquilo, irmão. Também às 10 da noite em São Januário, o Vasco enfrenta o Volta Redonda para confirmar a vaga na próxima fase. E tem mudanças no time do Doriva. Saca só. Buscando a vaga na semifinal, o Vasco enfrenta o Volta Redonda e precisa de uma vitória ou um empate para avançar. Já para o Voltaço, o jogo vale o acesso à Série D do Campeonato Brasileiro. Para isso, o time da Cidade do Aço, que está com 23 pontos, não pode ser ultrapassado pelo Bangu, que tem 1 ponto a menos e enfrenta o Resende. O técnico Doriva conta com Guinha Azul no elenco, já que o julgamento pela expulsão no jogo contra o Flamengo foi adiado. Bernardo começa no banco e Iago ocupa a vaga do atacante. Os times entram em campo às 10 da noite, em São Januário. E outra novidade é o Marcinho, que vem voltando, tá fora aí, parece que 6 jogos, tá voltando, né, Gilson? O Marcinho que foi contratado como uma grande estrela, o camisa 10 de São Januário. Não conseguiu jogar ainda. Ô, Marcinho, meu querido, a galera tá esperando, aquele Marcinho, domina, pá, cheio de habilidade.
Deixou em casa, querido? Vamos lá, tá na hora de O que mostrar, está irmão. dando para falar, o técnico Vanderlei Luxemburgo tem contrato com o Flamengo e é favorito para assumir o São Paulo depois da saída do Muricy Ramalho. Será? Gerson, ele no Bem Amigos do Galvão Bueno, ele declarou que ouviria uma proposta. Aliás, sempre foi a postura do Vanderlei. Ele sempre disse que, tendo proposta, ele vai ouvir. Quem é que agiu faltando com a ética? Foi o São Paulo, que teria procurado ele, ou o Vanderlei ao afirmar que admitiria uma proposta e conversar? Mas ele é profissional, ele pode escutar, pode aceitar ou não. Escutar, tudo bem. Acho que o São Paulo, sabendo que ele é treinador, né, com contrato do Flamengo, não tinha que se aventurar. Mas tem uma multa aí, hein? Mas aí o Vanderlei sempre disse isso, Zé Carlos. O que adianta eu ficar no clube, amanhã depois perco 3, 4 e me mando embora? Então eu vivo disso, eu vivo de futebol. Ele não nega pra ninguém que é Flamengo, ele sempre falou isso, sou Flamengo. Agora, eu sou profissional. O Abel Braga, por exemplo, vai pro mundo árabe de novo. Então o Abel Braga já praticamente carta fora do baralho. Daí... Mas tem a família lá trabalhando para o Abel Eu sabia, ficar ele foi no Brasil. técnico da Argentina na Copa do Mundo. Tem o técnico que foi da seleção argentina, vice-campeão do mundo, o Sabeja também no planejamento. Agora acontece o seguinte, você traz um técnico argentino, como pintou aquele Gareca lá no Palmeiras. Não conhece ninguém? Gerson, Gareca, ô Gilson, esse aqui é o Sabeja. Prazer, Sabeja. Muito bom, prazer conhecê-lo, um saluto, tudo bem. E aí Sucesso acontece que o trabalho fica precioso. Eu acho que o Milton Cruz, que é o assistente, que já conhece tudo, deve tocar e vai tocando porque ele conhece o grupo. Olha só, hoje, no futebol carioca, o Botafogo, o Vasco e o Fluminense estão apostando em nomes que não são considerados do primeiro time dos treinadores. E, se der certo, muda essa filosofia. Rápido intervalo e na volta a gente continua falando do futebol carioca. Não sai daí não, hein? Flamengo e Fluminense queriam aumentar o preço já para a semifinal. Foram um voto vencido, porque a preferência do Vasco é manter aí os 60 e 120, né, Gilson? Zé Carlos, eu, sinceramente, hoje a galera tá uma crise danada no país, pô. Vamos falar a verdade? 10 da noite. Não, pô, vamos lá, na boa. Chega na final, como é que o cara vai ao Maracanã? Ele, a mulher dele, o filho, 3. Rapaz, já é duro pagar 60, 3 vezes 6, 18, 180 pratas. Pensa que é mole arrumar 180 assim fácil? Só se abrir um lava-jato, aí ganha mole. E tem essa também do Supremo Tribunal Federal. Tá lembrado quando o baixinho Romário afirmou que na CBF só tinha corrupto, ladrão, apontando inclusive o presidente José Maria Marim? Pois é, o STF mandou arquivar. Não viu crime de injúria, viu apenas uma crítica. Aí o baixinho saiu fazendo embaixada, Gerson. É verdade. Em compensação, o Fred está sendo suspenso. Porque disse... Não, ainda não foi. Bom, mas está sendo... Vai para julgamento sabendo dessas coisas todas aí. Está muito confuso aí. Isso não é futebol. Amanhã, depois da Isabelle Benito, a gente volta. Eu, Gilson, Gerson, falando do futebol carioca. Uma boa tarde para você.